Oi, tudo bem, gente? Hoje a gente vai estudar mais alguns versículos da leitura diária e hoje comentaremos os salmos, mais alguns salmos, do Salmo 112 ao Salmo 118. Então vamos lá. Desde o Salmo 111, você já deve ter percebido que quase todos os textos começaram com aleluia. Esses são conhecidos como salmos de aleluia. Aleluia era um termo que era usado para falar assim: ô galera, vamos comemorar Deus, vamos exaltar o nome dele. Então é como se fosse um hino de convocação ao nome do Senhor, exaltação à glória de Deus, ou de cânticos, sempre exaltando o poder e a grandiosidade de Cristo. Então o Salmo 112 está nesse contexto de salmo de aleluia, até o 118 que a gente vai olhar isso também. No 112 a gente vai ver que é um salmo que de uma certa maneira vai discutir sobre a alegria daqueles que temem a Deus. Então, no verso 8, a gente vai ver um comentário sobre as promessas e bênçãos daqueles que servem a Deus corretamente. Mas para o verso 10, a gente vai ver já um contraste. Então, o autor primeiro fala, aquele que serve a Deus tem bênçãos na sua vida, tem uma vida reta e tal. E no verso 10 a gente já vai ver um contraponto nisso. Ele vai falar já o ímpio que não serve a Deus. Então vou ler o verso 8 e o verso 10 para a gente perceber esse contraponto aqui. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Verso 10. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Então, dessa maneira, a gente vai perceber que os que temem a Deus, que se colocam numa posição de submissão, ter uma vida mais feliz e tem bênçãos na terra, enquanto que o ímpio olha para o outro, fica irado, tem aquela inveja e assim por diante. E no Salmo 113, a gente vai ver uma convocação de louvor a Deus. Ele vai dar ênfase principalmente à grandiosidade de Deus, e no verso 5 e 6 a gente vai ver por que Deus deve ser adorado segundo esse salmo aqui. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Deus é tão grandioso que mesmo ele sendo maravilhoso, poderoso, ele se inclina para ver o que acontece com os seus filhos e para ver o que está acontecendo na terra ao seu redor. Então, de uma certa forma, ele vai exaltar a soberania de Deus. Seguindo, no verso 114, a gente vai ter uma ênfase à saída do Egito. Uma coisa que é legal a gente perceber, que nos salmos iniciais, do 113, 114, tinha um conteúdo litúrgico, tinha uma função litúrgica, tinha uma função de coordenar aquele culto, e eles eram cantados antes da refeição e geralmente na Páscoa. Lembrando que no Antigo Testamento a Páscoa é uma comemoração da saída do povo do Egito, do cativeiro do Egito, depois de mais de 100 anos no cativeiro, esse povo é liberto pelas mãos de Deus. Então, esses salmos vão ressaltar isso, porque eles eram cantados nesse contexto. Já os salmos 115 e 118, que a gente vai ver mais adiante aqui hoje, eles são salmos que eram cantados pós a alimentação. Então, primeiro você tem os cânticos antes da alimentação na Páscoa, e 115, 116, 117, 118 pós-alimentação da Páscoa. O 114 tem essa ênfase na saída, como Deus proveu, como Deus livrou o seu povo do Egito. E no 115 a gente já vai ver uma crítica à idolatria. E tem uma certa lógica, porque eles saíam de meio de um povo idólatra. Então os hebreus saíram daquele povo, e por isso que eles vão fazer essa crítica tão ferrenha à idolatria. Então o Salmo 115 vai dizer: como que vocês podem adorar a essas coisas de barro, a esses ídolos, se nem a eles podem ajudar? Você pode pedir para os seus deuses, fala, ele não fala, saia, ele não sai. Se nem a si próprio eles podem ajudar, como ele pode ajudar a outros? No 116, a gente já percebe uma canção de uma questão mais individual, é um cântico de gratidão individual, em que alguém teve uma experiência de quase morte e agradece a Deus por ter livrado daquela situação. No Salmo 117, a gente vai ver o menor salmo da Bíblia, que ele tem só 2 versículos, mas ele vai reforçar essa questão do louvor à divindade de Cristo, o louvor devido a Deus. E no Salmo 118, para a gente finalizar, a gente vai ver os 4 primeiros versículos falando de uma questão litúrgica,
faz parte deles começarem a falar assim: oh, venha todos os povos, louvem ao Senhor, que agora nós vamos falar das grandezas de Cristo. E eles vão relembrar novamente essa libertação do exílio, como foi essa saída. E eu queria focar no verso 22 do Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esse é um texto que é citado novamente no Novo Testamento. E que pedra é essa? No Novo Testamento, essa pedra é Cristo e ele foi a pedra angular da igreja. E aqui, essa pedra era Israel. Israel, que as outras nações tentavam subordinar, rejeitava, agora seria a principal fonte de bênção para as outras nações, porque Israel seria portadora da mensagem de Cristo, dessa aliança, da grandiosidade de Deus. O que eu queria tirar de lição desses versos? Como são hinos que eram cantados em momentos de festejo, você vai ter um valor muito grande da comemoração na coletividade. Tanto em alguns momentos que é um cântico individual do agradecimento a Deus, e é um cântico coletivo que o povo lembrava de como Deus libertou eles do Egito e como eles têm que ficar lembrando como que Deus é bom, cuida deles e eternamente. Então que a gente possa dar valor também aos momentos de celebração individual, sempre cuidando de relembrar os momentos também que Deus fez presente, não só na vida nossa, mas na vida da coletividade, como Ele tem libertado seu povo, não de agora, mas de muito tempo, e ainda liberta seu povo e ainda libertará. E é isso que eu tenho para comentar hoje, e espero que continuem firme na leitura. Estamos quase terminando Salmos. E mais uma vez a pergunta: você já leu a Bíblia hoje? E aí? Já leu a Bíblia hoje?